Olá, comunidade gasparense, tudo bem? Iniciamos mais um Gaspar em Foco aqui pela Rádio Sentinela, no nosso canal no YouTube, Instagram e as nossas redes sociais, onde a gente reapresenta nosso Gaspar em Foco, sempre falando assuntos importantes da nossa comunidade gasparense. E hoje temos a grata honra de ter um grande amigo da cidade de Gaspar, uma pessoa que ajuda a pensar, ajuda no desenvolvimento econômico de Gaspar, Douglas Junques. Muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado por aceitar mais esse convite. Você que já é um fiel escudeiro aqui do nosso podcast, do nosso trabalho, agora, depois de um tempo na TV Gaspar, agora na Sentinela do Vale. Santiago, é sempre um prazer. Tu sabes disso, somos amigos há muitos anos. Participei já contigo em várias entrevistas, na rádio, aqui. E é sempre um prazer conversar contigo. Isso para mim aqui é um prazer, é um momento de lazer. Que legal. Trocar ideias, né? Tem as nossas conversas antes do programa e terão depois do programa, sempre muito gostosas, sempre muito sinceras, muito verdadeiras, que é, na verdade, a imagem que eu tenho de você há muitos anos pelas parcerias que nós já tivemos, né? Em ocasiões, em eventos, em ações, né? Então, é sempre muito gostoso estar aqui contigo. Que legal, Douglas, e eu quero dizer que a recíproca é verdadeira. Eu sei disso. E eu aprendo muito, porque essa tua experiência profissional no segundo setor, que é o setor industrial, têxtil, que é a alma da nossa cidade hoje, tu conseguiu, então, ter uma visão macro, né? Porque tu foi um executivo internacional da Círculo durante muitos anos. Então, tu viajou o mundo inteiro, tu sabes como é a mente de um europeu, a mente de um japonês, a mente de um chinês, a mente de um norte-americano e também a nossa mente aqui no Brasil e em Gaspar. Então, isso amplia nosso jeito de ver Gaspar. E quando a gente fala em pensar o futuro de Gaspar, eu gosto de conversar contigo, porque eu sei que tu estás vendo a nossa realidade, mas tu está de olho no futuro da cidade e tu sabe, como poucas pessoas, o potencial que Gaspar tem para se desenvolver economicamente, socialmente e ser uma grande cidade aqui do Vale do Itajaí. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória e do potencial que a nossa cidade de Gaspar tem. As tuas colocações é porque você me conhece bem, né? Sabe da minha história e isso facilita um pouco as coisas. Mas uma coisa é verdade, você tendo contato com outras cidades, maiores, menores, do mesmo padrão, em culturas diferentes, em continentes diferentes, é muito legal, porque é inevitável a comparação, tá? E vamos dizer assim, aquele desejo de ser igual, de alcançar as virtudes daqueles lugares que a gente olhou e disse, puxa, isso aqui, Gaspar consegue chegar a ser como isso aqui, né? Então, e às vezes nem tão fora do Brasil, dentro do Brasil, né? Eu conheço 53 países, mas eu me orgulho mais em função do meu trabalho, não turismo, mas trabalho na área comercial. Vamos falar das linhas Círculo, que é um patrimônio de Gaspar, né? Mas na área comercial você acabava acompanhando gerentes, representantes pelo Brasil inteiro, né? Então realmente eu conheço o Brasil inteiro e alguns estados, os menores principalmente, obviamente, quase todas as cidades, né? Então você tem contato com muitas culturas. E queiramos ou não, a nossa cultura ela é diferente. Eu falo a nossa de São Paulo para baixo, pela nossa miscigenação e pela nossa cultura, a nossa herança europeia. Ah? Então nós temos muita mistura, muita experiência no nosso sangue. E o que naturalmente hoje nos distingue, principalmente na área econômica, né? É a nossa herança que nós trazemos. Então, Gaspar
ela está no meio, somos o coração do vale, né, de algumas cidades que têm um exponencial maior. Né? E eu acho que isso, se de certa forma nos ajudou, também nos atrapalhou. Né? No sentido de segurar um pouco a nossa velocidade. Né? Eu brinco, e não me levem a mal pelo termo, né? Mas eu digo, Gaspar, uma cidade provinciana. Uma provinciana. Isso é de todo ruim? Não, não. O que nós queremos mais hoje para nós, para as nossas famílias? Qualidade de vida. Qualidade de vida. E nós temos em Gaspar. E temos que cuidar muito bem disso. Né? Temos que zelar por isso. Então, eu defendo um desenvolvimento que é necessário para manter a qualidade de vida, inclusive, né? Mas extremamente planejado. Né? O fato de você estar perto de um município muito forte como Blumenau, Brusque, que tem uma velocidade maior do que Gaspar, podemos já citar Itajaí, porque Itajaí está chegando perto. Tá. Então, vamos usar a palavra osmose. Nós vamos crescer, se nós não quisermos crescer, nós não quisermos fazer nada para crescer, nós vamos crescer por osmose. Porque quando eu fazia o projeto do Capital Nacional da Moda Infantil, eu tive que pesquisar muitas coisas para dar suporte técnico e informação para esse projeto. Então, uma das coisas que eu conectei era nós a um polo têxtil, né? Que hoje, depois de 3, 4 anos depois, nós assumimos a condição de maior polo têxtil do Brasil, superando São Paulo, né? Acho que foi em abril do ano retrasado. Passar tão rápido que eu não sei, ano passado ou retrasado. Mas, enfim, superamos. Historicamente, desde que o Brasil foi descoberto, São Paulo, né? Nós passamos São Paulo. Então, se você fala que você é o maior polo da América do Brasil, você naturalmente é da América do Sul. Né? Bom, aonde eu quero chegar? Blumenau, em cima desse contexto que eu estava escrevendo, naquela época, isso foi em 2018, Blumenau tinha 4% do seu território disponível para colocar numa indústria. Tanto que Blumenau foi muito sábia, antes disso, já prevendo tudo isso, ela fez um debate e escolheu um novo caminho, que hoje é sabido. Tecnologia e assistência médica. Se tornar um polo de medicina e um polo de inovação. Sábio, porque alto valor agregado e pouco espaço. Você não vai fazer um hospital em cada quadra, em cada bairro, não. Né? Blumenau já tem 3 excelentes hospitais, abriu um quarto agora lá, acho que é Fidelis, né? Aquele da FURB, Da FURB. Né? Então, agora é só ampliar e melhorar os serviços. Inovação é a mesma coisa. Hoje você tem uma empresa que fatura milhões numa sala. Né? Como eles têm. Como eles têm, né? Vide a qualidade e a força do Centro de Inovação Blumenau hoje, né? Então, Blumenau fez essa escolha. Ou seja, meio abriu a mão da indústria. Porque quis? Não. Logística, geografia, espaço, mão de obra. E convenhamos, a indústria, ela não gera muita riqueza para o IDH. Porque o grande número de pessoas que trabalham dentro de uma fábrica chama-se, né, um termo antigo, né, chão de fábrica. Então não paga um salário muito alto, até porque a mão de obra não é altamente qualificada, como é da tecnologia e da medicina. Né? Então, o que acontece? Quem não tem espaço em Blumenau vem para Gaspar. Por espaço. Para manter a mão de obra, pega a Autona. Por que ela saiu de Blumenau? Por espaço. E as pessoas que trabalham lá na Autona, altamente qualificadas, vêm trabalhar aqui em Gaspar. Depende, se ela morasse do Garcia, 10, é mais quilômetros. perto. Pertinho. E com a duplicação, Mais muito rápido ainda. rápido, muito rápido.
Esse fenômeno está acontecendo em Itajaí, que está quase em Ilhota. Perfeito. Brusque já está aqui no Barracão. Tá. Né? Então, Gaspar tem que se antenar. Porque ela tem que... Opa, isso aqui eu quero. Isso aqui eu não quero. Eu tenho que ter um distrito industrial longe do centro de Gaspar. Eu não quero fábrica, eu não quero movimentação de caminhões, eu não quero, né, aquela bagunça que uma fábrica causa, eu não quero aqui no centro de Gaspar. Importante agora a medida que está se tomando em se rever o plano diretor. Que em toda e qualquer conversa minha, quando me perguntavam sobre algo parecido com o que você perguntou, eu dizia, número 1, plano diretor. Nós temos que prever o que nós queremos trazer para Gaspar, o que nós queremos manter e aonde. E aonde? Nós temos muitas terras, mas olha a dificuldade que é construir em Gaspar também. Então, isso tudo tem que ser muito bem planejado, muito bem organizado. Faço um parênteses, talvez eu seja mais conhecido em Gaspar, não pelas minhas qualidades, né, mas pelo meu trabalho associativista, né, que é a coisa na minha vida que eu mais me orgulho e é com a qual eu decidi que eu ia agradecer a Deus por todas as benesses que Ele me deu. Né? Eu, quando jovem, 15 anos, eu nunca imaginei que eu ia conhecer 53 países, que eu ia dirigir as empresas que eu dirigi, que eu não ia tornar Gaspar um dos que tornaram Gaspar a capital nacional da moda infantil. E eu me lembro claramente quando passei para Balneário Camboriú, tinha que se passar aqui no centro de Gaspar. Eu sou velho, sou daquela época. E eu me lembro que eu passava na frente da Círculo, um jovenzinho, disse, puxa, um dia eu vou trabalhar numa empresa grande que nem essa, né? Eu cheguei a ser diretor da empresa. Então, e de outras grandes empresas. Então Deus foi muito generoso comigo, com a minha família, e eu precisava achar uma forma de retribuir. E o associativismo, o voluntariado, foi esse caminho. Né? Dividir um pouco da experiência, do conhecimento, e aos 65 anos um pouco da sabedoria também. Que essa idade tem que ter me dado obrigatoriamente, perfeito, né? Perfeito. Então, é isso aí. Tu sabes que se tu der trela para mim, nós conversamos aqui até amanhã de manhã. Mas Douglas, tu falaste uma coisa da qualidade de vida, e eu, como te conheço, eu confesso que te conheço e te admiro, eu sei que tu tens alguns hábitos, tu és uma pessoa muito família. Tu totalmente leva e traz a tua filha da escola. Não abro mão. Tu usa veículos não muito caros, uma motinho, um carrinho, bicicleta ou a pé. E isso nas grandes metrópoles, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, isso não acontece mais dessa forma, né? Infelizmente isso não acontece nas grandes metrópoles. Então a gente tem que cuidar das coisas boas que nós temos, pensando no futuro. E Gaspar vai crescer, com certeza. Agora, Gaspar pode fazer escolhas. Tem que fazer escolhas. Então, por exemplo, desde que eu tenho um contato direto com Gaspar há mais de 20 anos, eu ouço falar, por exemplo, do anel do contorno. E esses tempos, indo para uma comunidade terapêutica na Estrada Geral da Garuba, junto com a Bernadette, nossa amiga Bernadette, da Círculo. Um abração pra ela, adoro ela. Junto com a Bernadette, a gente foi lá na comunidade terapêutica, eles conseguiram viabilizar uma emenda parlamentar do deputado federal Gilson Marques para compra de equipamentos. Grande amigo. Nos ajudou lá no Capital Nacional da Moda Infantil. E a gente falou assim, gente, o anel do contorno está pronto. Porque aquela Estrada Geral da Garuba, do Gaspar Grande, chega em Blumenau, em 2 locais diferentes de Blumenau. Uhum. Faltaria só a ligação do Gasparinho para o Gaspar Mirim, porque, claro, tem a Avenida Santa Terezinha, vai para Brusque, mas só faltaria essa conexão, porque já tem uma estrada que é uma alternativa para o trânsito e a gente tem uma área de expansão, Douglas, muito grande. Ali no Gaspar Grande tem muita terra,
Tem muita terra e tem uma casinha cá, uma casinha lá, outra casinha do outro lado. Então, haveria como, nessa discussão do plano diretor, fortalecer essa estrada que já está constituída há muitos anos e só fazer a ligação da Frei Solano para o Gaspar Mirim e estaria o nosso contorno, o tão sonhado contorno viário, sem gastar milhões e milhões e milhões, pronto, viabilizado. Né? Então, esse é um desenvolvimento interno que vai atingir Blumenau, que vai atingir Brusque e que vai fazer a cidade crescer muito mais. E já está pronta essa via. Nessa última frase você falou uma coisa muito importante que a gente tem que começar a pensar e já está se começando a pensar. Os grandes polos do Brasil é o Grande Rio, Grande São Paulo, Grande Salvador, Grande Porto Alegre, que normalmente Grande Curitiba, que normalmente é uma capital, porém ao seu redor, né? Pega, por exemplo, Curitiba, a gente vai a Curitiba, mas não enxerga que existem 18 cidades em seu redor. Onde eu quero chegar? É hora de se pensar sempre regionalmente. Sempre. Não se pode mais pensar individualmente. Sempre regionalmente. Porque as coisas se conectam. Né? As pessoas transitam. Né? Muitas moram aqui, trabalham lá, estudam aqui, moram lá. Então tem que se pensar. Você falou do anel viário e também do plano diretor. E aí eu faço uma queixa e já deixo uma convocação. Hoje o plano diretor ele está visitando os bairros. Isto. Gente, vamos participar. A população não participa. Ela não participa na tomada de decisão. O empresário, e eu lido muito com isso diariamente, né? Quer seja pela associação como a AMP ou, por exemplo, agora eu estou participando do PEDEM, Plano de Desenvolvimento Econômico de Gaspar, uma ótima iniciativa do prefeito Paulo, com a gestão do SEBRAE, ou seja, é terceirizado, né? Uma entidade que tem toda a expertise nisso. Sim, um know-how, né? Tanto é que todas as cidades do Vale fazem o seu PEDEM, né? Gaspar foi uma das últimas, mas foi. Tá? Então nós estamos trabalhando esses eixos e eu faço parte de 3 eixos: o da indústria, da inovação e tecnologia, e do turismo e comércio. Tá? Porque, de certa forma, tem uma conexão minha com esses 3, né? Esses 3 eixos. E mais um 4º eixo, que é da construção civil, mas dentro dele está o plano diretor. Tá? Então, são 4 eixos fundamentais. E o que eu acho mais interessante é uma barreira que se rompe. Está se olhando lá na frente. Que coisa no meio... você sabe que isso no meio político não é muito normal. Você não quer começar uma agora, para o outro, de repente, um concorrente teu entregar. Não, nós estamos falando de Gaspar. Nós não estamos falando do prefeito. Né? Então, isso eu acho que foi um grande avanço, o PEDEM. Né? Mas, novamente, a participação é muito pequena. É muito pequena. Depois você senta lá no boteco, toma um suco lá e começa a falar com os teus colegas. Pô, mas isso não funciona, isso não vai. Mas quem é que fez isso? Por que foi feito aquilo? Isso está errado. Tá, é porque outras pessoas tomaram a decisão. Você não estava lá para discutir isso. Para contribuir. Né? Então, hoje nós estamos vivendo um momento bom em Gaspar nesse sentido de se olhar para frente. Mas é também fundamental que a população participe. Agora, no que o plano diretor estiver sendo discutido nos bairros, as pessoas vão lá. Vão lá, levem as suas dores, as suas ideias, as suas sugestões, as suas críticas. Levem. Porque o plano, ele vai ser feito.
Depois não adianta dizer, pô, mas tinha que ser assim. Tá, por que você não foi lá dizer que tinha que ser assim? Porque não participou, né? Não participou. Então, isso é fundamental na vida da cidade. E é uma coisa assim que eu tenho a percepção, desculpe se eu estiver errado, mas eu estou nisso quase todos os dias. Ela não tem um interesse, assim, aquela vontade de participar como deveria ter. Depois não adianta a gente chorar, a gente reclamar. Talvez aquilo que a gente sugeriu não foi feito, mas você pode pelo menos bater na mesa e dizer, mas eu fui lá e falei isso. Douglas, eu posso citar 3 exemplos bem rapidinho que me vieram à cabeça na tua fala. O Adnei, que é o nosso presidente lá no Alto Gasparinho, agora entra no 3º mandato, né? Mas em determinado momento ele disse, não, eu quero contribuir com a sociedade, eu quero... ele passou por uma situação de Covid que quase se foi, mas ele, de alguma forma, está agradecendo aquela comunidade, aquele ambiente, aquele meio ambiente onde ele vive, na Associação de Moradores. Temos a Bernadette, que assim como o Douglas Jung, a Bernadette estava indo para a praia, fez a sua carreira na Círculo, chegou a diretora de marketing, ela trabalhou contigo muitos anos Sim. lá, chegou a diretora de marketing, montou a empresa dela, trabalhou muitos anos. Que é um sucesso. Vamos fazer um merchandising, Léo. Plantão Íntimos. Excelente empresa. Né? Trabalha com a Van há 25 anos, com o Luciano da Van há 25 anos. Pronto, tô indo para a praia e aí recebeu o convite de vir para a política e fazer diferente, fazer acontecer na política. E hoje ela está engajada, não foi para a praia, já poderia estar morando em Navegantes, cuidando dos netos, levando os netos no final de semana, e não foi para lá. E o Douglas Junques tinha um projeto de morar numa cidade do interior, até me esqueci o nome, mas era uma cidade praiana, do interior do Brasil, e de repente... São Miguel dos Milagres. Olha o nome da cidade. São Miguel dos Milagres. Foi amor à primeira vista. E Deus deu um milagre, que foi a sua querida filha, 13 anos atrás, e teve que se refazer, que refazer a rota, né? Quando hoje a gente tem o GPS, ó, vamos para lá, daí deu um desvio, teve que refazer a rota, e ele ficou em Gaspar e conseguiu junto na SIG, na AMP, nas federações. Agora eu te vejo participando em Florianópolis de alguns eventos também. Eu hoje, vamos dizer assim, eu consegui galgar algumas coisas a nível estadual, né? Penso que fruto do trabalho também que a gente semeou, né? Então hoje eu sou vice-presidente da FAMPESC. Olha, né? Só, da Federação Federação das Micro e Pequenas Empresas, que é a maior do Brasil, é a mais bem estruturada do Brasil, a nossa FAMPESC. E também sou presidente da Comissão das Indústrias de Santa Catarina, né? Então, fato que tudo voluntário. Tudo voluntário. Tá rico? Não tá rico. Não. Eu tenho 13 cargos voluntários. Meu Deus. 13 cargos voluntários e eu me desdobro entre eles e ainda trabalho, né? Então, mas isso é muito gostoso, sabe? Eu não sou gasparense, eu sou blumenauense, né? A família Junques é forte em Gaspar, sim, é bem conhecida, é uma das mais antigas, né? de Gaspar, isso me orgulha. Mas assim, Gaspar, ela acolheu muito bem a mim e a minha família, né? A minha vida profissional muito conectada com Gaspar, né? Então, eu tenho um amor natural por Gaspar, sabe? E eu não gostaria que a essência de Gaspar se perdesse. Ou seja, o que a gente quer? A gente quer desenvolver, a gente quer crescer, quer ver uma população mais próspera, mais rica, né, em todos os sentidos, mas também quer manter a sua essência, né? A qualidade de vida. A gente ainda andar nas ruas em segurança, poder dar uma... Assim, ó, convenhamos, as pessoas, elas criticam muito o serviço público, né? Mas talvez aí, por eu ter viajado o Brasil inteiro, e vamos fazer então essa conexão só dentro do Brasil, as nossas escolas são um exemplo. O nosso serviço público, olha a qualidade, o prédio das nossas escolas, das nossas UPAs,
né? Agora, vamos dar uma reviravolta na história do nosso hospital, né? Então, assim, Gaspar ainda é um paraíso dentro desse contexto brasileiro. E a gente não pode abrir mão disso. Só que isso, me desculpa, isso requer doação, isso requer trabalho, entendesse? Isso requer organização e, acima de tudo, requer união. A gente esquece um pouco essa palavra. Hoje é um mundo muito individualizado, os meus interesses, os meus ganhos, o meu patrimônio. Mas isso tudo pode conviver em harmonia com a coletividade? Nada impede. Nada impede. Né? Lógico, uma pessoa é diferente da outra. Né? Você citou alguns costumes meus. Né? Já passou a idade que eu queria ter carrão. Eu descobri que com 4 pneus, 4 rodas e um motor e 2 bancos, tu chega no mesmo lugar, né? Fazer propaganda, mas eu tenho um Upzinho, né? Tenho um carro melhor também, mas todo mundo me vê de Up. Sim. Né? E não vendo ele. Né? Mas é assim, ó, ele me leva, é fácil de estacionar, é econômico, não polui. É uma beleza. E assim também, quando eu ando de bicicleta, né? Ou com a minha motinho, tudo de acordo com o lugar onde eu vou. É pertinho, eu vou de bicicleta. E assim vamos indo. Ou seja, é gostoso você ainda poder fazer isso. Né? É gostoso. Então tem que aproveitar, o Návila. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar, meu Deus Douglas, do céu. Para nós fazer um último bloco aqui do nosso podcast, sim, porque queira ou não queira, ó, já passou tua meia hora, daqui a pouco tu vai ser castigado em casa. Douglas, eu tenho, pela minha trajetória nas políticas públicas e pelo relato que tu fez agora no podcast, foi uma escolha de Blumenau investir na inovação. Foi uma escolha inteligente, porque se tu não tem espaço físico, tu tem que trazer novidades. O japonês faz muito isso em espaços reduzidos. Inclusive, tem japonês que mora numa mesa desses, a habitação dele. Nós precisamos trazer para Gaspar um centro de inovação. Eu sei que eu falei com o Cauê esses dias atrás, com a própria Bernadette, que a bandeira dela é o desenvolvimento econômico. A gente tem nossas amizades, essa vontade. Mas eu vejo que o espaço físico de um prédio... O endereço. O endereço. E eu uso essa palavra, o endereço. O endereço. Quão importante é para Gaspar dar essa guinada nesse setor de inovação, de tecnologia, de inteligência artificial... Que é isso que está faltando? É isso que a gente precisa? Que bom que tu tocasse nesse assunto. As pessoas já estão cansadas de me ouvir falar sobre esse assunto, vão ouvir mais um pouquinho. Isso eu posso me orgulhar que nisso eu sou precursor. Muito bem. Um centro de inovação, primeiro, regional, não de Gaspar, mas localizado em Gaspar. Outra coisa, o foco dos centros de inovação, e aí nós temos que falar do CIB, né? Porque hoje nós estamos sobre o guarda-chuva do CIB, a região, né? Sim. Então, nós não podemos ter o CIB como um concorrente e muito menos um inimigo. Né? O professor Udo que já sabe muito bem dessa história. Eu pensei, quando pensei nisso, e já levei isso para a esfera municipal, para a esfera estadual e para a esfera federal. Está tramitando nos 3. Tá? É um centro de inovação têxtil. Perfeito. Porque não existe outro no Brasil. Nós estamos no maior... Porque eu preciso arrumar subterfúgios para justificar. Perfeito. Né? Então, já elimino a briga de cara com o CIB, dizendo, não, mas vocês é uma área. A minha área é têxtil, vestuário especificamente. Não tem nada a ver. Prontamente apoiaram. Por quê? Porque para o próprio CIB é uma outra janela que se abre.
ok? É um braço. Um braço. Gaspar, 60% da sua arrecadação, 50% dos seus empregos vem da indústria do vestuário. Então, eu brigo por um centro de inovação do vestuário. Por quê? Para bonito? Não. É porque Gaspar, ela tem cerca de 1.000 empresas de vestuário, o que é uma grandiosidade. Nós temos 25.000 empresas no Brasil, né? 1.000 estão em Gaspar, isso é uma coisa... Né? Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que ao mesmo tempo que nós estamos num segmento econômico responsável por metade da transformação no Brasil, da indústria de transformação. Gaspar é o segundo maior, a indústria do vestuário é a segunda maior empregadora, é o segundo maior segmento de transformação da indústria. São 1.300.000 funcionários diretos, aproximadamente 8 milhões indiretos, 300 bilhões de faturamento em 2025, só para citar alguns nomes, os números, né? Então é um baita de um setor. Mas ele é um baita setor, nós olhando aqui, poxa, mas tudo isso? Só que o cara lá na Índia, o cara lá na China, o cara lá na Indonésia, o cara lá em Bangladesh, ele está enxergando os mesmos números. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Quantos países no mundo tem mais de 200 milhões de habitantes? Poucos. Menos de 5. Todo mundo está de olho nesse mercado. E a gente está sofrendo. E a indústria do vestuário é uma das que mais sofre. A indústria nacional, em todos os segmentos, com raríssimas exceções, é muito ruim de produtividade. O resultado da produtividade é competitividade. Nós não somos competitivos. Tanto é que a gente quase não exporta vestuário. A gente quase não exporta. Já ao contrário, só falar das blusinhas, né? Sim. Então, que vai pelo jeito cair de novo os impostos, né? Ano eleitoral, vai ajudar um monte a nossa indústria. Né? Então, assim, Santiago, para a gente encerrar, nós temos que investir em inovação e tecnologia e automação. Não tem outro jeito. Nós temos que continuar fazendo o mesmo produto, qualidade, porém com uma produtividade muito superior, porque nós temos que reduzir custo, agregar valor para nos separar um pouquinho do restante do mundo. Então, por isso, inovação. E outra coisa, que a inovação e a automatização vai ajudar. Mão de obra. Não querem mais gerar emprego? Não, emprego tem bastante. A gente só não consegue cobrir eles. Duas coisas. Ninguém mais hoje bota um filho no mundo, para ser chão de fábrica. Ninguém tem esse sonho mais. E os filhos dos empresários estão vendo as dificuldades que os pais passaram. Eu não quero isso para mim também. Então a gente tem que começar a tratar esse assunto com muita atenção, responsabilidade e muito cuidado. E eu enxergo na inovação a grande solução para nós nos mantermos vivos. Né? Veja bem, hoje nós estamos bem. Nós temos mais de 1.000 indústrias e vendemos só no Brasil. Imagina se a gente tiver capacidade de exportar. Então a gente tem uma série de obstáculos, mas ali na frente tem muita porta. Muita oportunidade. Muita porta para abrir. Só que a gente tem que estar preparado. Perfeito, Douglas. E para isso o Centro de Inovação. E têxtil. E tu vai ser um embaixador para trazer isso em Gaspar, porque esse teu trabalho voluntário
na FAMPESC, você trabalha No Sebrae. o Sebrae, você trabalha com a indústria. Eu tenho certeza que tu será um grande articulador. É o que eu procuro fazer. Desse empreendimento para Gaspar. Talvez eu não tenha a sabedoria suficiente, mas uma coisa eu digo, entusiasmo. Teimosia. Teimosia. Alemão teimoso, né? E eu sou daquelas coisas, eu boto uma coisa na cabeça, é difícil tirar, cara. É difícil. Que legal, Douglas. Mas é a maneira, como eu te falei, de agradecer ao homem lá em cima e também a Gaspar por ter sempre me acolhido tão bem. Que legal. Douglas. Vivo bem, gosto de Gaspar, espero terminar os meus dias aqui, né? Vida longa, meu irmão. Vida longa e obrigado por essa contribuição em nome da sociedade, dos cidadãos. Obrigado. E eu sei que muito do que tu faz é pela tua pequena, pela tua esposa, pela tua família e retribuir essa cidade maravilhosa que tanto nos dá e tantos irá nos dar de benefícios e qualidade de vida e alegrias que é a nossa linda Gaspar. Assina embaixo. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Nave. Pessoal, obrigado a todos. Compartilhem, curtem, comentem. E o Douglas será nosso convidado em outros momentos do Gaspar em Foco. Muito obrigado e até a próxima semana.